o mercado de pulses tem chamado bastante a atenção de produtores pelo Brasil afora que querem conhecer e entender melhor essa oportunidade de negócios. É uma atividade que vem trazendo aí uma novidade para o plantio, para o cotidiano do produtor brasileiro, mas a gente está aqui com o Varley Nascimento, pesquisador da Embrapa Hortaliças, e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que está essa situação, a introdução do plantio, do uso dos pulses aqui. A gente está falando basicamente de grão de bico, lentilha e ervilha. Afinal de contas, Varley, é uma produção, é uma cultura ou são culturas que têm potencial de se estabelecer e de se desenvolver no Brasil? Não, sem dúvida, como você mencionou, né? Nós estamos falando de ervilha, lentilha e grão de bico. São culturas novas, relativamente novas em termos agronômicos, né? Porque a gente já consome. O Brasil ele importa quase a totalidade desses materiais, lentilha quase 100%, ervilha mais ou menos 50%, o grão de bico também quase 50% a 60%. O Brasil depende então de importações. E sem dúvida, como você mencionou, é uma alternativa, uma opção, né, para o agro brasileiro, não só para viabilizar a produção interna e com isso reduzir ou até mesmo eliminar a importação, mas também gerar excedentes aí para exportar. Tem um mundo aí, principalmente um mundo, digamos, asiático, que consome bastante essa proteína vegetal, né, dessas leguminosas, e o Brasil poderia ser, e eu acredito que será em alguns próximos anos aí, se tornar um importante player no mercado internacional, né, exportando esses produtos. Até porque não é leguminosas, não são as leguminosas do Brasil. Nossa leguminosa é o feijão, né? Então haverá um consumo, sim, maior, como a gente já sentiu, já observou que tem aumentado o consumo dessas leguminosas no país, principalmente nesse público que busca uma alimentação mais saudável e etc. Mas não é a nossa leguminosa. Mas eu acredito que outros países poderão, assim como nós exportamos essas commodities, como milho, como soja, como café, enfim, também começar a exportar as pulses aí para outros países. Em termos de pesquisas, quais desses três produtos têm mais avanço ou já estão prontos aí para serem colocados no campo? Em termos de pesquisa, né, a Embrapa, principalmente capitaneada pela Embrapa Hortaliças, uma unidade da Embrapa localizada em Brasília, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de novas cultivares, na genética, né, ou seja, trazendo e adaptando cultivares mais interessantes, mais produtivas, mais tolerantes a pragas, doenças, para as nossas condições tropicais. Então, num primeiro momento, trabalhamos aí com grão de bico, várias cultivares já disponibilizadas para o mercado, lentilha, algumas, ervilha, teremos avançado mais. Iremos avançar em outros tipos, né, como as ervilhas amarelas, grão de bico do tipo 10 para exportar. Então, em termos de genética, estamos relativamente bem, mas precisamos avançar em outros quesitos, outros itens agronômicos, como foi mencionado aqui no nosso painel, né, alguns desafios que teremos nos aspectos de nutrição, de controle de algumas pragas, no controle de plantas daninhas, em espaçamentos, enfim, né, nas práticas de cultivo para dar uma resposta, para dar, digamos, um pacote tecnológico melhor para o produtor. Em termos desses desafios que você citou, qual é o mais importante nesse momento de ser discutido? Bom, vai depender da espécie, né? Mas como é uma cultura nova, e isso a gente está divulgando, difundindo essas tecnologias, mas adequar, né? Principalmente para, vamos pegar aqui apenas o grão de bico, né? Que é uma cultura que eu aposto mais entre as três, mas conciliar, né, esse cultivo do grão de bico nas diferentes épocas em diferentes regiões. Ou seja, nós não podemos estabelecer que o grão de bico será plantado na mesma época na região centro-oeste ou como na região sul. Então, acho que o desafio é testar essas cultivares nas diferentes regiões e em diferentes épocas de cultivo, porque você pode cultivar ele no outono, no inverno ou na primavera, dependendo aí da região.
Então vamos seguir com o grão de bico. Que características hoje os produtos ou as sementes da Embrapa têm em termos de produção, produtividade, de cuidados com o manejo, enfim, quais são as características principais? Bom, com relação ao grão de bico, né, nós trabalhamos essencialmente no tipo cabule, que é esse grão de bico que tem o grão um pouco maior de creme. Agora estamos trabalhando com o tipo Dese, que é a semente menor. Essa aqui nós estamos visando aí um mercado internacional. Mas o que a gente tem obtido com os nossos materiais e com a tecnologia de produção já disponível, a nossa produtividade, né, os nossos produtores têm alcançado aí no sequeiro algo em torno de 2.000 quilos por hectare, no cultivo irrigado algo em torno, chegando aí até 3 toneladas por hectare. Isso é muito bom, considerando que a média mundial ela é abaixo de 1 tonelada. Então eu acho que nesse aspecto de produção, os produtores, sem muito conhecimento, têm conseguido obter produtividades satisfatórias. O que nós temos que trabalhar mais a outra ponta, né, é o mercado, ou seja, para onde esses produtores vão comercializar e quanto esse produto vai chegar no mercado. Porque hoje, como eu mencionei aqui no painel, boa parte da população, não só pelo desconhecimento, mas também pelo poder econômico, essa população não tem acesso, porque esse grão, na gôndola do supermercado, ele chega a um preço exorbitante. Então, nós temos que trabalhar em algumas ações, inclusive de ações de incentivo ao consumo de grão de bico. Receitas, alimentação escolar, preço melhor, enfim, para que a população tenha acesso e conheça melhor esse tipo de grão. Onde até agora essa produção está se mostrando mais viável? Nós começamos até, talvez, pela proximidade, né, na região do Centro-Oeste, naquela região ali de Cristalina, né, onde temos uma área, produtores, né, altamente tecnificados, são produtores aí, de soja, que já tem todo o maquinário, né, produtores que têm também sistema de irrigação, o pivô central. Então, a cultura, né, chegou ali primeiro e esses produtores tiveram esse interesse e já com toda a estrutura de produção, porque são culturas altamente mecanizadas, mesmo o equipamento da soja se utiliza para o grão de bico, ou para a lentilha, ou para a ervilha. Então, eu acho que aquela região do Centro-Oeste, também pelo clima, nós estamos falando região de altitude, aí, acima de 1.000 metros, com temperaturas mais amenas, noites frescas, mas podemos trazer, eu acho que um potencial grande, assim como está aqui, né, com feijão calpi, o próprio gergelim aqui no Mato Grosso. Também eu acho que essa cultura tem uma possibilidade, uma oportunidade muito boa, principalmente no final das chuvas, uma vez que o grão de bico ele tolera bastante seca. Então acho que é mais uma oportunidade aí para o produtor diversificar, né, e utilizar a sua área plantando aí o grão de bico. Investimentos e exigência do grão de bico. Nós estamos falando aí num custo de produção, talvez hoje um pouquinho mais elevado devido ao alto preço dos insumos, dos fertilizantes, mas nós estamos falando aí algo em torno de R$ 3.500 por hectare. Né? Considerando uma produtividade aí média de 2 toneladas, né, e um preço internacional do grão de bico a $1, então nós estamos falando de $2.000 que ele vai conseguir. Né? Nós estamos falando aí de pelo menos 10 mil, né, num custo de produção de 3, 4 mil. Então, eu não vejo outras dessas commodities, outras dessas cadeias que dão um retorno tão grande quanto ao grão de bico. Mas, de novo, temos que adequar, temos que melhorar no final da cadeia a comercialização junto a essas cooperativas, junto aos supermercados. Muito bem, então temos aí novas oportunidades de comercialização, produtos como grão de bico, a própria lentilha, a própria ervilha, estão no radar da Embrapa. As novidades precisam ser, como o Varley colocou aqui para a gente, ainda estudadas nas diversas regiões produtoras, mas é uma atividade promissora que começa a nascer. Quem quiser mais informações, o que faz, Varley? Por favor, entre em contato no nosso saque, na Embrapa Hortaliças, né? embrapa.br/hortalicas, e pode ter todas as informações e assim como conversar com os nossos pesquisadores e com as pessoas envolvidas em parcerias na área de transferência. Enfim, contem com a Embrapa, estamos sempre à disposição.
Boa. Então fica a dica para você, entenda o potencial que esses produtos podem ter aí na sua região também. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.